carta de hoje, que é o Charlie, né? E essa carta, ela tem a ver, né, com essa coisa da proteção do Charlie, né? Esse lugar que o Charlie representa, que ele fica sobre os nossos ombros, né? E nos protege, nos dá calor, né? E então, é como que o Charlie lembrasse uma pequena casa, né? Então, essa carta tem a ver com voltar para casa, né? Voltar a um lugar que faz sentido para a gente. E é interessante, né? Porque ela começa no capítulo colocando que os índios, eles receberam lá nos Estados Unidos, né? Quando a terra foi dividida e foi dado a eles pedaços da terra que são reservas indígenas, como aconteceu aqui no Brasil, né? Que antes os índios não tinham essas fronteiras, né? Eles andavam pelo mundo e eram nômades, né? Então não tinha essa questão da fronteira. Na tradição indígena não tinha isso, né? Aqui no Brasil tinha uma espécie de corredores, né? Que eram corredores que seriam os caminhos, né? Os caminhos que vão e que vêm nas estações e que por onde os acampamentos iam acontecendo. Mas não tinha assim, essa terra é minha, propriedade privada, né? E daí, quando chegam os europeus na América, então, em todos os lugares onde havia as populações originais, teve muita violência, né? Os povos originários, eles foram perdendo terras, foram sendo mortos, foram sendo massacrados, né? E finalmente, depois de muita luta, então se deu algumas terras para essas pessoas, para esses povos originais, e na realidade não se deu nada, né? As terras já eram dessas pessoas, e houve que se tirou deles as terras ao redor, né? E não se deu nada. Então sobreviveu algumas terras que eram as reservas indígenas. E nos programas de governo, as reservas indígenas, como muitas ficavam em regiões frias, e claro que com toda essa situação, a questão do nomadismo diminuiu muito, né? Então, se construiu casas que eram mais quentes, onde esses povos originais, cada um na sua tribo, né, foram morar. Então, o que ela conta? Que aos poucos o que aconteceu é que alguns desses povos, algumas pessoas, né? Algumas pessoas decidiram voltar a morar nas casas originais, aquelas que são como tendas, né? Nas tendas originais. E deixaram as casas, essas de madeira, que eram sim mais confortáveis, mais quentinhas, mas que não pertenciam à tradição, né? E é como que morar naquelas casas, o preço que se pagava para ter um pouquinho de conforto, né? Era perder as raízes. E daí ela também contava que algumas pessoas, né, algumas tribos e alguns pessoas que moravam nessas tribos, ao invés de permanecer nas reservas ou de voltar para um estilo de vida tradicional, elas fizeram justamente o caminho contrário, que foi se afastar completamente, perder as raízes, ir para cidades grandes e acabar perdendo essa identidade original, né? Então, ela contou esses dois caminhos que foram tomados, né? E daí o caminho que ela vai mostrar aqui nesse capítulo, através do Charlie, né, é o caminho de volta a casa. Então, acho que a primeira questão básica de a gente ver o que é a casa, né? Então, o que é a casa? Para eu voltar para casa, onde é que é a casa? O que é a casa, né? Então, eu acho que a primeira casa que a gente tem, né, para a gente voltar, que é muito importante a gente perceber,
é o planeta, né, então o nosso planeta, e ela coloca isso que, a Terra, ela já esteve doente várias vezes e ela se curou, né, então não somos nós que vamos curar a Terra ela tem a capacidade de se regenerar, né, mas sim que, é importante que a gente volte a viver em harmonia com a Terra, né, porque o risco que se corre de a gente não viver em harmonia com a Terra, não o risco não é exatamente com a Terra, né, mas é um risco que a gente submete a nós mesmos. Esse afastamento que a gente tem da Terra, ele pode comprometer, né, a nossa sobrevivência como espécie, né. Quem somos nós, né, para acharmos que podemos curar o planeta, a harmonia do planeta, os ciclos vitais do planeta, se a gente fez até agora foi interferir nesses ciclos e gerar uma ferida muito grande, né. Só que o que é importante a gente perceber que essa ferida que foi gerada, ela não é uma ferida exatamente somente na Terra, né, porque como eu coloquei, a Terra tem a capacidade de se regenerar, de se autorregenerar, mas é uma ferida que a gente causa a gente mesmo. E depende da profundidade dessa ferida, a gente não, como espécie, a gente não consegue se regenerar e às vezes até como indivíduos não conseguimos nos regenerar das feridas ecológicas que a gente provoca, né. Então, o primeiro lugar, a primeira casa que ela vai se referir, né, é a casa planeta, é a casa terra, a casa mãe terra, né. E então esse convite para a gente olhar isso, a terra um como a nossa casa, né, com a nossa grande mãe, e poder restaurar um estado de harmonia em relação à terra, né, para que ela não entenda a gente como, um organismo invasor ao qual ela tenha que se defender, né. Então, depois a outra casa que a gente tem, né, é a própria humanidade, né. Então, a casa, a família humana, e daí, o que como que a gente se a gente pensar no planeta, né, que era a lâmina anterior, e a gente pensar na humanidade que vive em todo o planeta, em todos os recantos do planeta, né, e o quanto existem culturas diferentes, formas de ver o diferentes, e o quanto muitas vezes por ter formas de ver diferente, culturas diferentes, a gente passa a fazer comparações, achar que somos melhores ou piores, superiores ou inferiores, né. Então que o voltar para casa em termos da casa humana, né, a casa ser humano, a casa humanidade, é poder, então, buscar um estado de harmonia e de acolhimento dentro da nossa espécie, em toda a sua diversidade, né. Então a humanidade ela não é única, ela tem várias versões da humanidade, né. Existem, humanidades, né. E o convite, de voltar para a casa humana é voltar a perceber, né, que mesmo dentro da diversidade, existe uma familiaridade, existe algumas coisas que tornam essa casa comum, né, pelo simples fato de ser humano. Então ela colocou, a Jamie Sams, ela colocou assim que muitas dessas pessoas dos povos originais norte-americanos foram morar em cidades, né, e perderam suas raízes. Mas também ela colocou que muitos dos descendentes dos invasores da América, né, daquelas pessoas que entraram e tomaram as terras dos povos originais e toda a leva de imigrantes que veio depois disso, né, que muitas pessoas dessa etnia, que não tem a ver com a etnia vermelha, né, dos pele vermelhas, muitas vezes, se sentem como que chamados pela
pela pela tradição desses povos originais. Então ela colocou que algumas pessoas que são descendentes dos povos originais perdem as raízes, e algumas pessoas que não são descendentes dos povos originais, que são descendentes de outros povos, se sentem chamados por essas raízes. Então, ela coloca que na realidade é ruim quando a gente diz assim: "Ah, eu sou descendente dos povos originais, então eu que tenho direito a essa sabedoria, e as pessoas que não são descendentes desses povos originais não têm o direito a essa sabedoria", né. Então o que ela coloca ali no livro, né, é que na realidade também quando a pessoa se sente chamada, isso tem que ser validado, né, que ela se sente chamada, ela se sente identificada, ela acha que tem alguma coisa na alma dela que tem a ver, que pulsa com aquele com aquela mensagem dos povos originais, isso tem que ser levado em conta, né. E também não basta a gente ser descendente e não cultivar a tradição, então, que teria que se ter uma visão mais abrangente disso, né. Uma visão que pudesse acolher as pessoas que se sentem identificadas e que sentem que pulsam nessa energia, que vale mais a energia do que a questão genética, né, de origem, né, a questão da ancestralidade dada por uma questão de hereditariedade, né. Então, esse o abrir o xale, né, é antes de tudo dar valor para a casa, né, a casa ancestral, a casa que vem lá da sabedoria dos povos ancestrais. E daí ela vai colocar também uma outra coisa super interessante, além dessa coisa de que existe uma diversidade de identificação com pessoas das mais diversas origens, com a mensagem dos povos originais norte-americanos, mas que existem povos originais, né, e com muita sabedoria em todos os povos, e que também essa ancestralidade, ela pode se beneficiar de outras ancestralidades, né, então que essa sabedoria original, ela pode ser o ponto de partida, né, para o novo, para se criar novas conexões, novas, hã, formas de ver o mundo. Mas para isso é necessário que a gente não negue o ancestral, né. Então a gente vê hoje na nossa cultura uma negação muito forte da ancestralidade, né, no sentido de que, se valida muito a tecnologia, os saberes que têm a ver com, o que é difundido na mídia, e se desqualifica muito aquilo que é original, aquilo que tem uma tradição. Então tem um movimento muito forte pelo novo, né, e é certamente, eu acho que a forma como vivemos nos últimos tempos, né, nesses tempos que a gente chama de patriarcado, são é uma forma que muitas vezes é equivocada e nos levou a muito sofrimento e muita dissociação, né. Mas a história da humanidade, ela não se faz somente dessas dissociações e desses sofrimentos. Durante essa história, né, os nossos ancestrais plantaram muitas coisas legais, muitas coisas bonitas, muita sabedoria, existe muita sabedoria em cada um dos povos, né, e a gente está aqui estudando essas cartas já faz muitos meses, né, e é surpreendente ver simplesmente a sabedoria e a coerência, né, dos povos ancestrais norte-americanos, e que é uma cultura que não é muito difundida, né. Então, o convite é justamente que a gente possa validar, né, validar essa ancestralidade e construir o futuro a partir dessa ancestralidade, construir o novo a partir da ancestralidade. Tocar no ancestral, tocar no tradicional,
não significa não evoluir, não mudar, não transformar, não dar espaço para o novo. Sim, se dá espaço para o novo, se evolui, mas a partir daquilo que já foi plantado, validando, né? Porque existe muitos tesouros na ancestralidade, muitas coisas preciosas que a história da humanidade plantou. Então, a gente estou falando das casas, né? Então a gente vê a casa como voltar à casa, é voltar à ancestralidade, né? Voltar ao valor do ancestral, voltar ao valor daquilo que já foi vivido. Depois, outra casa de a gente poder retornar é a casa dos nossos afetos, né? A casa dos nossos amigos, das pessoas que a gente ama. Né? Alguém falou hoje, né, que telefonou para um monte de gente, foi saber daquela pessoa que a gente que não falava há muito tempo. Essas são casas, né? O coração das pessoas que a gente ama, de que são importantes para a gente, são casas. Então é muito importante que a gente possa cuidar dessas casas, né? Que a gente possa dar atenção a essas casas, que a gente possa realmente usar o chale, né? Para cobrir os ombros dessas relações, né? Que embaixo desse chale possa se abrigar, né, um mundo afetivo, um mundo de afeto, um mundo de relações, porque os nossos amigos e as pessoas que a gente ama são uma casa muito importante, um abrigo muito importante. Depois a casa somos nós mesmos, é o nosso corpo, é a nossa alma, é aquilo que somos nós, a nossa identidade, né? Então, quando a gente olha para casa, nós como casa, é como eu me cuido, o que eu dou para mim de bom, de bonito, né? Como eu estou nutrindo essa casa, como eu estou limpando essa casa, eu permito que essa casa fique suja de pensamentos desqualificantes, pouco motivadores, ou eu cuido de cada pensamento, de cada sentimento, para que sempre seja o melhor, que sempre seja algo de muita qualidade. Lembrando que a relação com a gente mesma, assim como a relação com os outros, ela é um alimento, né? Então, a gente pensa muitas vezes no alimento, naquilo como o que a gente come. Quando a gente está na relação com a gente mesmo, sim, a gente tem que pensar muito no que a gente come, né, na alimentação da gente. Mas é importante perceber que a relação que a gente faz com a gente mesmo e a relação que a gente faz com as demais pessoas é também um alimento. O afeto é um alimento, né? A autoestima é um alimento. Então, se eu vivo esses afetos e essa autoestima como algo muito negativo, acaba sendo tóxico, né? E eu acabo me intoxicando. Às vezes eu me intoxico de relações com pessoas que são que acabam sendo muito trazendo muita negatividade, muita agressividade, muita violência, seja ela de forma física, seja ela de forma psicológica, através de palavras, através de manipulações, né? Mas muitas vezes a próprio meu mundo interno, as coisas que eu digo a mim mesmo, a forma como eu me trato, a forma como eu não me ouço, né? Pode ser algo extremamente tóxico e poluir a nossa casa interna, né? Então é importante que a gente se veja também como a casa de nós mesmos e possa olhar com carinho, nos cuidar com carinho. Então, depois de ver todas essas casas, né, eu gostaria de falar um pouquinho dessa coisa dessa opção, né, que ela trouxe de exemplo, desses povos que ganharam casas super cômodas, né, e, e daí que desistiram dessas casas para voltar a morar
nas suas cabanas, nas suas tendas, né? E voltando ao estilo de vida tradicional e de mais contato com a natureza. Então, a sociedade de consumo, ela se baseia muito no cômodo, né? Então, nós nos habituamos tanto com o cômodo que às vezes a gente estranha quando alguma coisa não é cômoda, né? E buscamos muitas vezes o cômodo como algo assim óbvio que deve fazer parte da nossa vida. Claro que é super bom quando a gente se sente cômodo, né? Mas às vezes para ter o cômodo nós pagamos um preço muito alto. Então, e nem sempre o cômodo, ele tem a ver com uma conexão profunda com a gente, e nem com o nosso bem-estar. Pode ser que algo seja muito cômodo e nos faça muito mal. Mas também pode ser que algo que nos faça super bem seja cômodo, não é um discurso contra a comodidade, né, mas é um alerta, um pedido de que a gente olhe assim, o cômodo não como um objetivo de vida, mas como algo que permeia as nossas relações, né? E que sim, a gente pode querer e pode cultivar, desde que isso não signifique abandonar os nossos sonhos, abandonar quem somos. Né? Então, muitas vezes o que acontece é que a gente prefere ficar na cabana de madeira, né? Na casa de madeira, do que voltar para a simplicidade da tenda, né? Porque não queremos nos desafiar, porque está bem assim, porque a gente passa a ter medo do frio, passa a ter medo de não dormir numa cama, passa a ter medo de estar em relação com a natureza. Então, será que dentro da nossa cabana, né, da nossa cabana não, da nossa tenda, a gente não poderia ter uma comodidade gerada pelo aconchego e pela capacidade de acolhimento que existe dentro desse espaço sagrado? Né? Então, muitas vezes a gente se senta na frente de uma TV e vê um programa de domingo, né, entre esses todos que passam domingo na TV aberta, né, com um pacotinho de algum alimento, de uma pipoca de micro-ondas, alguma coisa assim, e fica ali, né, um pouco distante de si mesmo, mas muito cômodos. Né? Uma comodidade de um sofá confortável, né? Mas tão longe da gente mesmo. Então, o cômodo ele não pode ser óbvio. Né? O cômodo ele tem que ser algo que acontece quando a gente está no aconchego dos nossos sonhos, no aconchego da realização que somos nós. A sociedade, a cultura, ela tem pedido muito, muito das pessoas que em nome do cômodo, abandonem a si mesmos, né? Então, como uma promessa de felicidade por abandonar a si mesmo. E quando acontece justamente o contrário. Né? Eu estava me lembrando, quando eu fiz a faculdade de psicologia, tinha uma cadeira, né, que trabalhava sobre a teoria de Skinner, né, e que é uma teoria que trabalha sobre o comportamento, né, como ver o comportamento humano. E para comprovar as teorias do Skinner, se trabalha também com muitos animais, e daí quando a gente faz essa cadeira, a gente recebe um ratinho, né? Um ratinho desses de laboratório que fica numa caixinha, ele mora sozinho numa caixinha. E nessa caixinha tem
uma coisa que a gente tem que observar, que a gente dá alimento, primeiro a gente deixa o rato passar fome, tá? É meio cruel a história. Tipo, deixa o rato passar fome, ele fica morrendo de fome, daí a gente bota ele numa jaulinha onde tem uma alavanquinha, que quando ele aperta aquela alavanca, ele recebe uma comidinha, um pouquinho de ração. Então, o rato está morrendo de fome, ele cai dentro dessa jaula, né? E daí ele aperta, sem querer, a alavanca e vem o alimento. Ele aprende muito rápido, né? Então, ele começa a apertar a alavanca para ter o alimento, né? Daí, o que se faz, né? Daí se faz é fazer com que ele aperte 2 vezes a alavanca para ganhar o mesmo alimento. E quando ele aprendeu a apertar 2 vezes, a gente passa 3 vezes, 4 vezes. E daí o coitado do rato, às vezes, aperta 1000 vezes a alavanca para receber o mesmo alimento, né? Então, por que eu estou trazendo essa experiência, né? Porque, na realidade, muitas vezes a gente está funcionando com esse ratinho, né? Pelo cômodo, a gente acha que é mais fácil, de certa forma, né? Algumas coisas, e daí se submete a ficar apertando a alavanca, né? Achando que é mais fácil apertar a alavanca, né? Do que sair a buscar o nosso próprio alimento, né? Então, não é mais fácil receber a raçãozinha essa. Só que daí acontece isso, tu começa apertando só uma vez, né? E quando tu vê, tu já está apertando a alavanca, tu já não sabe mais por que tu está apertando, né? Está fazendo automaticamente e vivendo uma vida automática e sem sentido, né? A gente tem que cuidar muito com a comodidade, porque ela pode ter um preço muito violento, né? Como eu disse, não é a gente se negar ao cômodo, né? Mas o cômodo tem que ser o pano de fundo da nossa vida e não a, a, o objetivo primeiro. E daí, nisso, né, eu acho que quando a gente se afasta do cômodo, a gente vem uma outra coisa que vem como vem para frente disso, né, que é a simplicidade. Então, que muitas vezes, em nome da comodidade, né, a gente se enche de coisas desnecessárias, de uma vida muito sofisticada, e que, na realidade, uma grande parte dessas coisas não tem sentido. Como que a gente fez essa semana com o cestinho, né? Também a carta anterior que a gente trabalhou, que era o cesto de carta, tem muito a ver com isso, né? Então, muitas vezes a gente vai buscar uma vida super sofisticada, super cheia de elementos, né? E que trazem justamente atrás a questão da comodidade, então a gente começa a achar que a gente precisa de 1000 coisas para conseguir viver, né? E a volta para o simples, né, é conseguir se dar conta que a gente não precisa de tantas coisas, né? E não precisa se submeter a tantas coisas para ter tantas coisas, que a vida simples, a simplicidade da vida, ela nos dá grandes valores, né? Sem que eu precise me submeter tanto a tantas coisas que eu não gosto. Então, por exemplo, eu posso achar que eu preciso muito, não sei, por exemplo, roupas de marca que ostentem uma mensagem, né, de que eu tenho muito sucesso, muito dinheiro, muito, né, muita coisa. E muitas vezes assim, eu vou ter que trabalhar muito mais horas, né, me submeter a muito mais coisas para poder pagar essa ostentação. E que ela, na realidade, será que é tão necessário assim, né? Então, se voltar a valores mais simples, pode me trazer mais saúde, mais é saber o que é essencial, né? O que realmente importa, o que realmente eu preciso para ter uma vida feliz, né? Sem tantos enfeites ao redor, o que é realmente o essencial? Porque todos os enfeites ao redor eu vou ter que sustentar, né? E daí, às vezes, eu me perco nos enfeites e me esqueço do que realmente importa. Então,
quando o Charlie, né, ele nos convida a voltar para casa, ele não significa que está se dizendo assim, abandone o novo e fique com as coisas somente com a tradição, somente com o jeito de um jeito de viver antigo. Não significa isso, né? Significa, primeiro, voltar para a nossa essência, voltar para aquilo que a gente já construiu como humanidade, como ser, né? Aquilo que é essencial e a partir daí, né? Criar o novo a partir dessas raízes que estão sendo colocadas. Porque se a gente cria o novo a partir de raízes profundas, esse novo é muito sólido, né? Esse novo é muito vivo, esse novo é cheio de significado. Agora, se a gente cria o novo simplesmente como uma casquinha de coisas que a gente consome, de coisas que são bonitinhas, mas que não têm conteúdo, né? O novo pelo novo, ele não tem raízes, então ele não tem sustentação, né? Acaba não tendo sustentação. Se a gente coloca a nossa vida pelo novo, sem ter as raízes, a própria existência da gente enquanto dignidade, enquanto identidade, enquanto integração do nosso ser, ela fica comprometida. Então, por exemplo, quando a gente os programas de governo, por exemplo, quando eles pensam na educação, né, e cortam coisas tradicionais como, não sei, como filosofia, como mitologia, como as histórias tradicionais dos povos, as coisas da tradição de cada povo, quando se corta isso do conhecimento, para pasteurizar, né, globalizar todo o conhecimento, na realidade a gente está construindo um super prédio, né? A gente está botando uma árvore potentíssima sem raízes. O que vai acontecer? Vai ruir, vai cair, não vai se sustentar, né? Então, a base que vem de toda a construção de uma vida pessoal, da construção de uma história humana e de toda a construção da evolução da vida no planeta, isso tudo é casa, isso tudo é raiz, isso tudo tem que estar presente na vida de cada pessoa, para que realmente nós possamos construir algo com base e sustentação. Então, aqui pertencer não significa excluir, então eu quero voltar um pouquinho numa coisa que eu já disse para vocês, né? Que é essa coisa que ela coloca, que dentro da cultura, né, dos povos ancestrais americanos, que ela observou que muitas vezes, né, tem essa vontade de algumas pessoas se aproximar dessa cultura, mesmo que elas não tenham uma herança ancestral direta, né, dessa cultura, não tenham antepassados diretos nessa cultura, mas se sentem atraídos pela cultura desses povos. Como a gente que está lendo aqui o livro, né, eu acho que não tem nenhum ancestral dos índios norte-americanos aqui, mas a gente se sente atraída, a gente está aprendendo um monte com isso, né? Então, o que ela diz? Que muitas vezes, entre essas pessoas, desse povo, né, existe uma rejeição daquelas pessoas que estão se aproximando, né? Então, é como, por exemplo, não sei, eu sou descendente de italianos, né? Então, de repente, eu começo a achar que só tem validade, só pode aprender a fazer um risoto quem é descendente de italiano, senão não pode aprender, né? Ou esse dado cultural pertence só ao meu povo, mas ninguém pode tocar nesse dado cultural, né? Então, lá sei eu, só pode ler Virgílio quem é descendente de italiano, né? Não, são coisas da humanidade, né?
Hã, então, o que ela quer colocar aqui? Que o fato, né, de existir uma cultura, e que essa cultura tem algo ancestral e tem pessoas que estão ligadas muito proximamente a essa cultura e claro que elas têm um convite muito especial a preservar essa cultura, isso não significa que, por pertencer a essa cultura, eu tenha que excluir as outras culturas, as pessoas que querem se aproximar, as pessoas que querem partilhar, né. Então que, à medida que pessoas que vêm de outras origens e querem partilhar, isso pode somar muito em vez de prejudicar, né. Claro que a gente tem que cuidar muito com a aproximação, né, hã de uma cultura por outra cultura, porque a gente viveu, e vive ainda processos imperialistas que não têm o interesse de conhecimento, mas têm o interesse de imposição, de exploração, etc, né. Mas, muitas vezes isso fica de uma forma tão traumatizada nas pessoas em nível histórico, que elas acabam, se fechando num casulo, né, e excluindo as pessoas que se aproximam de uma forma doce, de uma forma, propondo, né, uma comunhão, uma troca, uma amizade. Então, que a gente tem visto muito dentro da nossa cultura que está tão polarizada, né, esse fenômeno acontece muito. Então, quando penso que um benefício à humanidade pode me pertencer, né, então tem coisas da minha cultura que podem beneficiar toda a humanidade, né. Então, como eu posso achar que isso me pertence e fechar a possibilidade de troca, né. Então, eu acho que todas as culturas elas têm algo, né, a ser partilhado e algo para beneficiar a todos, né. Então acho que o grande desafio é como preservar, né, como preservar, como cuidar desses valores, e ao mesmo tempo, poder entrar em diálogos com outros valores, com outras culturas, com outras possibilidades, para assim criar um mundo novo, né. Não é, polarizando que a gente vai criar coisas novas, também não é se submetendo. Como que a gente pode criar diálogos afetivos, amorosos, hã, de troca, de aprendizado mútuo? Então, muitas vezes, a partir de estruturas egóicas, a gente quer se apropriar de alguns conhecimentos, a gente quer achar que aquilo me pertence, não pode outra pessoa não pode partilhar, outra pessoa não pode, o outro vira um inimigo, né, o outro vira um inimigo ou vira alguém que deve ser explorado e se submeter. Então, na realidade, o que se propõe aqui é algo que está muito distanciado de uma posse egóica, né, é realmente um partilhar. E daí o que talvez a gente possa pensar é que dentro de todas essas casas aos qua dimensões da casa, né, que a gente pode retornar, um passo importante desse retorno é a coerência. É a coerência entre, o que eu me proponho e as minhas atitudes, né, é a coerência, hã, do cuidado que eu posso ter comigo e com a totalidade. Então, ela faz um grande convite, né, que a gente contribua com as coisas que a gente sabe, que a gente ajude uns aos outros, e que a gente não se apegue no sentido de achar que aquilo que vem de mim me pertence e eu não posso trocar, não posso mudar, eu não posso,
fundir com mais nada, né? Que a gente possa estar aberto a aprender uns com os outros, a ensinar uns com os outros, né? E partindo daquilo que é original nosso, que é a nossa casa, a gente possa criar uma casa em comum. Então, tomar o chale significa viver em harmonia, procurando honrar o espaço sagrado de todas as formas de vida. Então, que vai desde dessa visão da terra como casa, né, até a visão do meu corpo como casa. Então, eu trago uma citação, né, do livro. Tomar o chale também significa que se deseja trocar informações e deixar que vivam todos os ensinamentos tradicionais para que a excelência de cada um possa ser compartilhado por muitos. É tempo de se livrar do eu para tomar o chale que cobre o eterno nós. E daí eu queria trazer para vocês, né, uma coisa que me aconteceu coincidentemente ontem, né? Eu fui ontem eu trabalhei durante o final de semana na escola de formação de facilitadores e daí depois de tarde eu tinha uma como uma mesa redonda assim, mas era uma coisa bem informal junto com umas mulheres italianas, né? Era a escola da Sicília que promoveu um evento, né? Até a Laura estava lá. E eram várias mulheres, a gente estava conversando a respeito das nossas experiências de vida. A história era essa, né? De falar um pouquinho das experiências de vida. Daí tinha uma participante lá que ela falou assim: nossa, é que agora vai ter o dia 21 de dezembro, que aliás é um dia que a gente vai se encontrar, né? Que daí eu faço questão de a gente se encontrar nesse dia. Vai ter a grande conjunção, e eu fiquei pensando, o que é esse negócio da grande conjunção? Daí entrei imediatamente ali, enquanto estava dando a palestra mesmo, eu entrei na internet para ver e vi que era uma coisa muito interessante. Daí depois fui estudar um pouquinho mais, né? E daí, bom, claro, a astrologia é uma coisa mais mística e tudo, né? Mas, de fato, o alinhamento dos planetas, esses que é Júpiter e Saturno, né, vão acontecer, e é um fenômeno raríssimo, raríssimo, raríssimo que vai acontecer dia 21 de dezembro. Daí eu fiquei olhando, assim, eu não sou muito de olhar essas coisas místicas, mas como dentro do próprio livro da Jamie Sams, ela coloca, né, de que as avós, né, ela faz uma referência às avós, né, como previsões, como um novo tempo que vem, né, e a gente está vivendo uma crise tão profunda no nível mundial que eu digo, eu vou dar uma olhada, porque essa moça italiana, que era uma astróloga, ela disse, não, agora vai mudar tudo, não, porque é uma data super especial, super rara, né. E daí eu olhei na coisa de astronomia, não de astrologia, e de fato, né? Claro, a gente vai olhar aqui da Terra, não é que Júpiter e Saturno vão se aproximar de fato, mas o ângulo que a gente vai olhar aqui da Terra, né? Eles vão ficar um sobre o outro a partir do dia 16 até o dia 25, mas principalmente no dia 21, que é justamente o solstício, né? Eles vão estar um em cima do outro e vai ficar super brilhante, né? Super visível. Talvez vão estar bem próximos da Lua também. Então, talvez até dê para ver a olho nu, mas com um telescópio certamente dá para ver. Mas daí tem toda a questão mística disso, né? Que é assim, daí eu vi algumas coisas de pessoas que comparam com outros períodos históricos que isso aconteceu, né? Então, que tem a ver com que esse fenômeno tenha, para alguns teóricos, tem a ver com a estrela de Belém, que possivelmente a estrela de Belém tenha sido esse fenômeno, né? E depois, em alguns outros momentos bem drásticos da história da humanidade, que isso aconteceu.
E daí estava ouvindo um místico, né, que ele dizia assim: "Não, essa a gente chegou, assim, num nível vibracional, num nível de menos vibração que a gente já passou em muitos séculos, né, e que agora a gente vai entrar num nível de máxima vibração, que na realidade essa conjunção se dá em Aquário e é praticamente a entrada da era de Aquários, né. E daí, bom, queria trazer essa fechar com isso, já que as avós dizem, né, que novos tempos virão, né, e que talvez a gente esteja muito próximo, assim eu espero, assim eu desejo, né, que a gente possa se comprometer com esses novos tempos, né, de criar um novo tempo para a humanidade, que a gente possa se envolver com isso, né, que a gente fique, que a gente possa recolher tudo que é de lindo que essa humanidade já criou, né, toda a sabedoria que nós criamos como raízes para um novo tempo, né, que a gente não fique apegado no passado, querendo viver do jeito que a gente vivia antes da pandemia, né, que a gente possa dar um salto para frente e viver melhor, né, viver mais comunhão, viver de uma forma mais simples, viver cuidando mais da nossa casa, né, cuidando mais do planeta, cuidando mais das nossas relações, cuidando mais de nós mesmos.